Então, a melhor maneira de viajar no meio dessa quarentena é pelos livros. Os livros fazem a gente viajar por lugares que você nem quer viajar para comer de conversa. Mas essa é outra história. Roda a vinheta. Livro de hoje, Viagem ao Volga, Ahmad Ibn Fadlan, publicado pela Carambá, essa edição lindíssima aqui. Primeiro livro lido para o Desafio Livrado 2020, categoria Um Livro Árabe. Esse livro aqui é um livro que é um relato de uma viagem, né, ao Volga. Olha só, não é sobre serpentes no avião, bicho. Você achava o quê? Este livro aqui, a história dele é a seguinte. Cara, é um livro super bonito. Eu tô falando com vocês, mas eu abri ele aqui para ver e fiquei encantado, mesmerizado pelo projeto gráfico dele. Esse livro aqui, ele é uma viagem feita no ano de 921, né, por uma comitiva do califado árabe, né, de Bagdá. Então os caras saem de Bagdá e vão até Bulgar, que é a capital do reino do califa dos eslavos, né, que era ali uma região muçulmana. Bom, até hoje é muçulmana, né? Bulgar é hoje onde fica Kazan, na Rússia, né? Capital do Tartaristão, uma cidade lindíssima e é uma cidade de predominância turcomena, cazaque, enfim, tudo tipo mesma etnia, vamos combinar. E os tártaros, né, digamos assim, o Tartaristão. E os caras vão passando, então aqui no meio do livro, até achei bem embolado da parte deles, eles têm um miolo em que eles mostram... cadê? Eles mostram a viagem dos caras em dois mapas. Esse lado aqui é o mapa da época, esse mapa aqui é o mapa geopolítico atual. Então, só para vocês se situarem no mapa geopolítico atual, eles saem de Bagdá, no Iraque, cruzam o Irã praticamente em linha reta, passam ao sul do Turcomenistão, em diagonal, em direção ao Uzbequistão. No Uzbequistão cruzam em diagonal e sobem o Cazaquistão, na pontinha do Cazaquistão, e chegam até a região ali da Rússia, onde fica Kazan hoje em dia, né? E essa viagem foi feita, claro, uma comitiva longuíssima, enfim, e os caras tinham que passar por essa região aqui, que é uma região cheia de infiéis, né? Na época nem todos os povos de origem turcas e árabes estavam devidamente islamizados, então aqui existia muita gente que não só não acreditava em Alá e não tinha nada a ver com o islamismo, como também eram pessoas hostis ao reino. E essa viagem ela foi feita a pedido dos reis dos búlgares, né, do rei de Bulgária ali, porque eles estavam pedindo uma grana pro califa para ele construir uma mesquita e também para construir um forte para se proteger da invasão dos Hazares. Os Hazares era um povo assim, convertido ao judaísmo, mas assim, de etnia turca mesmo, que dominaram ali boa parte daquele finalzinho da Europa Oriental ali, até a Crimeia, até o sul do Cáucaso ali, até a Crimeia, e eles estavam em constante ataque, né, com esse negócio. Então partem lá esse cara, e esse Ahmad Ibn Fadlan é um cara que estava no meio da viagem, ele era encarregado era meio escrivão do bagulho, sei lá o que era, e o cara fez esse texto. É um texto incompleto, né? Ele para meio sem fazer um encerramento propriamente dito, e ele escreve isso. Você não sabe se ele escreveu isso porque ele tinha que escrever, porque fazia parte do trabalho dele escrever esse livro, ou porque ele escreveu porque, enfim, o cara estava indo numa aventura, e é uma aventura mesmo, cara. O livro ele começa muito burocrático, ele começa a ficar falando assim, a gente ficou nessa cidade 2 dias, depois a gente ficou nessa cidade 3 dias, depois... Mas aí, quando ele começa a entrar no reino, no território desconhecido, ele começa a narrar os povos que ele vê, e, enfim, as pessoas que eles veem. Então, escrevem costumes. Essas pessoas eram muito miseráveis, assim, muito... elas adoravam... a maioria deles era animista, né? Então eles adoravam coisas da natureza, animais, coisas do tipo. E bom, daí eles depois chegam lá, conversam um pouco lá com os búlgares, e a parte mais importante desse livro aqui acontece no final, quando a gente tem o único testemunho ocular de um funeral viking, né? Então, tipo, o único funeral viking já registrado por uma testemunha ocular veio desse livro, né?
que foi um livro que foi achado anos depois, séculos depois no Irã, de forma incompleta, e estava lá. Nessa época, de 921, já não faziam mais tantos funerais vikings, mas tinha um povo ali, os Rus, né, que é o russo mesmo, né? Os Rus, eles são originários dos vikings, né? Eles são mais ou menos vikings. E eles fizeram lá um funeral viking, e esse cara, o Ahmad ibn Fadlan, que ao tempo inteiro ele só está narrando as coisas que ele vê, ou no máximo às vezes em ocasiões raras, as coisas que ele ouve dizer, né? Presencia isso e narra pra gente. Aliás, o funeral viking é uma parada muito mais brutal do que a gente vê na TV, porque a gente tá acostumado a jogar Lost Vikings lá do Super Nintendo, que você, né, atira a flechinha e pega fogo no barquinho. Cara, não é tão simples assim, bicho. Não é tão simples assim. O cara, o nobre, né, o nobre viking lá que morre, ele tem várias servas, né, várias escravas. Uma delas se voluntaria para ser sacrificada, para ser morta junto com o funeral. Essa mulher, antes de ser morta, de uma forma muito brutal, assim, tipo, as pessoas matam ela, tipo Oz, assim, na cadeia, sabe, tipo, várias facadinhas, assim, no corpo inteiro. Antes dela morrer, assim, cara, ela faz sexo com quase todo mundo que quer fazer sexo com ela. Ela passa, tipo, transando com todo mundo, enfim. E, cara, é bem brutal, assim. Daí eles matam também os bichos e desmembram eles e botam os pedaços das carnes dos bichos tudo no barco também. Cara, enfim, é uma parada, tipo, bem desagradável, assim, bem desagradável mesmo. Mas nada do que ele viu antes também, tipo, é menos desagradável do que isso, sabe? São pessoas muito sujas e muito más e as pessoas vivem por umas leis de talião muito bestas, assim, sabe? Então, o rei dos Hazares, eles têm uma dinastia de 40 anos. E se o cara consegue ficar vivo 40 anos da dinastia dele, se passa 40 anos, os caras vão lá e matam ele. Falam assim, esse cara ficou louco, o cara tá, tipo, ficando demais aí no poder e tal. Ok. Até que não é má ideia, enfim. E aí que tá, cara, eu comecei a ler esse livro, achei o começo enfadonho, assim, mas aí eu fui lendo, cara, e fui ficando tão envolvido com isso aqui, e fiquei imaginando, porque assim, é um perrengue que os caras fazem viajando esse trecho. A cada momento, os caras paravam em outros povos e as pessoas decidiam se iam matar eles ou iam deixar eles passarem. Eles tinham que deixar uns presentes pros caras, tinham que ficar, tipo, tentando negociar a própria vida a cada nova cidade que você chega, sabe? Assim, estressante para dizer o mínimo, sabe? E ao mesmo tempo, cara, a gente fica pensando sobre essa questão da viagem, assim, esses caras fizeram essa viagem, que é uma viagem que é uma viagem longa, né? Enfim, os caras passaram por alguns países aí, nada que você não possa fazer em um mês, né? Mas aqui os caras demoraram, sei lá, uns 3 ou 4 meses para fazer isso. Pouquíssima gente tinha a possibilidade de fazer essa viagem, né? Então, assim, o Ahmad ibn Fadlan foi, na verdade, um felizardo porque o cara conseguiu ver povos e ver coisas que ele jamais imaginaria ver na vida. Isso é uma coisa que a gente meio que dá meio que por... né, menospreza, né? Isso, assim, a nossa capacidade de... É claro, viajar para fora do país ainda é um privilégio para poucas pessoas, mas, assim, virtualmente está ao alcance de todo mundo. Nessa época, você só podia fazer isso se você tivesse a pedido do rei, né? Ou se você fosse um cara completamente errante, sem medo de morrer, sem amor à própria vida e tal, e você ia lá e viajava, né? Mas, assim, pra gente, assim, que é proletinha, pô, eu viajo pra fora sempre que eu posso. Na verdade, o grosso da grana que eu ganho eu gasto viajando, né? Então faz aquela... Bom, vocês que viajam sabem como é que funciona aquele negócio, né? Você passa o ano inteiro juntando um pouquinho de dinheiro, quando sai de férias você se endivida e sai para viajar. Então é uma parada que não é exatamente estranha às pessoas, mas a gente faz isso. Aí vai lá, parcela a passagem econômica em 10 vezes, sei lá, essas porras assim. E você faz isso mesmo, você faz exatamente isso que ele está fazendo, assim, o ato de viajar é exatamente essa descrição. Você vê as coisas, você narra, você vê como os costumes são diferentes, como as pessoas são diferentes, como tem umas paradas que são meio perigosas e outras que não são, como tem umas paradas que são bizarras e outras que são familiares, enfim. E é um testemunho, assim, completamente ocular nesse livro. Então ele é muito bonito, sabe? Eu terminei esse livro assim meio suspirando, assim, de tão encantado que eu fiquei por ele, cara.
eu falei, cara, que saudade de viajar, principalmente, né? Era pra eu estar viajando de férias agora, com a porra do Covid aí, fudeu a gente. Mas eu fiquei assim, e aí me fez, me confirmou assim, aonde eu estou botando meu dinheiro faz todo sentido, assim, viajar, sabe? Ver o mundo, cara, isso é tão bonito, é tão mágico poder fazer isso, né, cara? O Murilo viajou aí uma vez aí pra fora, né? Lembra, Murilo? Pô, aquela, não é uma viagem até hoje inesquecível, assim. O Murilo juntou uma grana aí de anos, assim, viajou para, sei lá, uns... Quantos países? Uns 9? 12 países. Uns 12 países por uns 2 meses e tal. Viu coisas incríveis, enfim, né? Foi paquerado por mulheres lindíssimas de várias etnias. Ele tá ficando comigo. Foi paquerado por mulheres lindíssimas. Foi ameaçado por trombadinhas de várias nacionalidades. E é isso, cara. E a vida é isso, bicho. A vida é fazer as histórias acontecer, né? E a história maior do Ahmad Ibn Fadlan tá nesse relato maravilhoso aqui. Então, era isso que eu tinha para falar sobre esse livro, né? Não tem uma leitura mais aprofundada, mas é um relato histórico importantíssimo, né? Pela região, assim. Não é nada que eu tenha lido parecido, nem, cara, eu sei muito pouco sobre a história dessa região aí, para ser bem sincero. Né, da Ásia Central e tal, pra mim. Essa galera toda aí começou no Império Russo pra mim, assim, tipo, eu não faço ideia de como era antes, mas agora eu já sei bastante, inclusive. E é lindo, né? Então é isso. Já leram Viagem à Volga? Já leram seus livros árabes aí do Desafio Livrada? Quem tá fazendo Desafio Livrada pode comentar aí, beleza? Se inscreve no canal, dá um joinha e comenta aí o que vocês quiserem. Um abraço, galera. Tchau.